O título da mensagem de hoje é um convite para o nosso ouvinte. Comece uma vida nova. Ou uma nova vida, como você queira. Todos conhecem o Jesus da Palestina. A própria história da humanidade está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Conhecemos a sigla AC e a sigla DC. Qualquer pessoa informada, quando lê e aparece essa sigla AC, já tem noção de que o assunto está sendo tratado de acontecimentos antes de Cristo. E quando aparece a sigla DC, já é depois de Cristo. Mas para nós, e agora para você, meu prezado ouvinte, Jesus Cristo é mais do que um fato histórico. Cristo é o caminho, como mesmo ele próprio afirmou. Eu sou o caminho. Olha o artigo definido, o. Ele não disse eu sou um caminho, mas o único. E a verdade e a vida. E taxativamente declarou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João 14, versículo 6. Agora, esse verbo, ninguém vem, parece que está colocado, está mal situado, porque nós diríamos normalmente, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que então está escrito o verbo vem? Porque Jesus declarou, eu e o Pai somos um. Veja bem, meu prezado ouvinte, somos, está no plural, indica mais de uma pessoa. Então está indicando a igualdade de natureza entre pai e filho. É como você lê em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, Jesus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós temos uma tradução da Bíblia, em 1956, de capa verde, feita pela Sociedade Torre de Vigia, que tem a petulância de alterar o texto bíblico para colocar o Pai em condições como se fosse o Deus verdadeiro e Jesus apenas um Deus. No princípio era o verbo estava com o Deus, acrescenta o artigo definido o a seu próprio critério, coloca Deus com letra maiúscula e o verbo era, entre colchetes, um Deus, entre colchetes, com letra minúscula. Ora, isso aí é alterar a Bíblia a seu bel prazer. É um pecado capital alterar a Bíblia para pôr o seu ponto de vista a ser presente. Está na Bíblia. Se você quiser qualquer hora mostrarmos para você, eu tenho a Bíblia, não um exemplar apenas. Mas aí está o que se pode fazer em favor de uma religião que não é verdadeira, mas para admitir perante pessoas que não têm muita cultura bíblica e não examinam a Bíblia no seu original, aceitam essa condição. Esta é uma afirmação poderosa e extremamente comprometedora de onde se diz ser ele realmente o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. O mais curioso de tudo, porém, é que as palavras e os ensinamentos de Jesus têm atravessado o tempo há mais de 2000 anos e a cada dia fazem mais sentido. Seus milagres,
a sua ressurreição são fatos juridicamente comprovados, presenciados, que foram por centenas de testemunhas oculares. E quando quero dizer para você, meu ouvinte, que quando nós aqui dizemos que pregamos o Evangelho, não é um Evangelho fajuto, é um Evangelho bíblico que está apontado pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 em diante. Não sei se você está aceitando este evangelho correto ou um falso evangelho, mas você abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 em diante, você vai ler o seguinte: Bíblia verdadeira, não Bíblia falsa. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Sabe que tempo está esse verbo, sois? Está no tempo presente. Quem aceita Cristo como Salvador, ele não é salvo no futuro. Jesus disse em João 5,24, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna, tempo presente. Segundo, não entrará em condenação, futuro. Terceiro, passou da morte para a vida. E aqui o apóstolo Paulo declara, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, infelizmente, temos que reconhecer que algumas pessoas não fazem isso com honestidade, com sinceridade, apenas para serem observados. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Primeiro, que Cristo morreu, fato histórico. Morreu por quê? Qual a razão? Morreu pelos seus pecados e pelos meus. Então foi a sua culpa, a minha culpa, o meu pecado, o seu pecado, é que levou Jesus Cristo à cruz. Segundo as Escrituras, e que foi sepultado, mostrando realmente que Jesus tinha um corpo de carne e ossos como você e eu, que quando falecemos fisicamente, claramente, somos sepultados. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ressuscitou em corpo glorificado. Foi visto por Cefas, que é o Pedro, apóstolo. Depois foi visto pelos 12, repetindo agora a inteireza dos apóstolos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, a Paulo, como um derradeiro, como um abortivo, que Paulo foi inimigo dos cristãos, perseguiu os cristãos na cidade de Jerusalém, conseguiu banir o nome de Jesus, a tal ponto que na cidade de Jerusalém não se podia mais falar no nome de Jesus. Não satisfeito com a sua ação, se dirigiu para a cidade de Damasco para, se encontrasse algum cristão lá, proceder do mesmo modo. Só que no caminho ele teve uma surpresa que não esperava. Uma voz do céu disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele reconheceu essa voz. Quem és tu, Senhor?
eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora, entra na cidade, lá estará o meu servo, Ananias, e ele vai dizer o que você precisa fazer. E ele então estava dizendo, ele, Jesus, apareceu por derradeiro de todos a mim, como um abortivo, quer dizer, uma criança que nasce fora da época. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, inútil. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Você conhece algum grupo religioso que nega a ressurreição dos mortos, inclusive a ressurreição de Jesus? Pega o livro, poderá viver para sempre no paraíso na terra e verá lá quem é que nega a ressurreição de Jesus. Ora, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã, é inútil a vossa fé. Feche o salão do reino, porque não tem valor uma fé que não crê na ressurreição física do Senhor Jesus Cristo. Apalpai-me e vede, disse ele, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E assim, diz o apóstolo ainda em 1 Coríntios 15, assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus. Testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, porém, se na verdade não ressuscitou. Se não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nunca seja um cristão para ficar rico. Tudo que você ajuntar nesta vida é daqui mesmo. Tem um tesouro no céu. Mas agora, diz Paulo no versículo 20, Cristo ressuscitou dos mortos. Foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí está, meu prezado ouvinte, no início da igreja, os primeiros cristãos eram chamados os do caminho, apelido dado pelo povo da época às pessoas que decidiam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Devido à perseguição romana naquele tempo, tomar a decisão de ser cristão significava entrar numa lista negra e estar com a cabeça a prêmio. No entanto, aquelas pessoas estavam convictas de que o Império Romano poderia tirar suas vidas na terra, mas jamais conseguiriam evitar que herdassem o reino de Deus e a vida eterna. E hoje, para muita gente, ser cristão é apenas algo ligado a um posicionamento religioso inconsequente. Como nas expressões populares que normalmente ouvimos. Eu sou cristão, mas não fanático. Eu sou um cristão, mas não frequento a igreja.
Ora, que tipo de cristão é esse? Que é cristão, mas não frequenta a igreja para se alimentar da palavra de Deus. Eu respeito muito, mas não sou praticante. E assim por diante. Que tipo de cristão você é? É preciso recuperar o verdadeiro espírito do cristianismo, sem exageros ritualísticos, mas com toda a disposição de adorar ao Senhor Jesus Cristo, adorar a Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Como diz a Bíblia, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus capítulo 22, versículo 37. E aí fica, meu prezado ouvinte, se você ainda não é uma nova criatura, se você não passou por aquela experiência acerca da qual falou Jesus para Nicodemos no capítulo 3 de João. Nicodemos era um chefe religioso, foi falar com Jesus numa hora que parecia só ele estava presente. Vou ler para você escutar, capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, categoria religiosa, muito famoso. Foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu indiretamente, não conforme ele falava, e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou assustado. Como? Um príncipe dos judeus? Como pode um homem nascer sendo velho? Eu já sou uma pessoa idosa. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito? O que significa isso? Nascer da água e do Espírito é aquela pessoa que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador e confirma a sua fé em Cristo, como nós fazemos em nossa igreja. Irmão fulano de tal, você tem recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Você promete seguir Jesus todos os dias da sua vida? Sim. De acordo com a tua confissão e o mandamento do Senhor Jesus Cristo, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está um novo cidadão do reino de Deus. E Jesus então disse para Nicodemos, olha Nicodemos, quem nasce da carne é carne, você já é uma pessoa idosa. Quem nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário você nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, mas como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Aí está pessoas que, embora conhecedoras, sábias, segundo o mundo, mas desconhecedoras da Bíblia Sagrada, leem, às vezes não entendem e ficam paradas
sem movimento, sem tomar uma decisão, e é preciso começar uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida ligada a Deus, uma vida em que, como disse Jesus, que aproveita ganhar todo mundo e perder a alma, que dará ao homem resgate da sua alma. Isso ele disse no Sermão do Monte, que aproveita ganhar todo mundo e perder a alma. Quanto vale a sua alma? Seu corpo morre, sua alma sobrevive à morte do corpo. Poderia ir para as mansões celestiais, como disse o próprio Jesus, a respeito daquele que foi para o paraíso. Estava lá, no paraíso, descansando, feliz. O outro que vida era rico, riquíssimo, mas era sovina. Nem aquilo que caía para os animais comer, ele permitia que comesse na sua casa. E ele morreu, foi levado para o outro lugar, o Hades, palavra grega que significa inferno. E lá ele estava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro, o faminto em terra, venha molhar a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Resposta de: olha, filho, lembra-te que gozaste teus bens em tua vida, eles somente males, agora tu és atormentado e ele consolado, e além disto existe um grande abismo entre nós e vós. Não há passagem de um lado para o outro. Sabe quem disse estas palavras, meu amigo? Foi Jesus Cristo. Está citada na Bíblia Sagrada. E Jesus não conta mentiras, mas contou esta parábola. E essa parábola não é uma fábula. Jesus nunca contou fábula. Contou parábola. Parábola é uma ilustração tirada da vida real que ilustra a vida espiritual. Se você quiser ler, capítulo 15 de Lucas, do versículo 11 em diante até o versículo 32.